Hello! Bem-vindos ao primeiro Situation! Isso mesmo, a estreia. Palmas. A estreia do nosso programa hoje, o Situation, vai ser muito especial, porque nós vamos compartilhar as nossas Situations, mas antes, Thiagão, explica pra nós aí, vamos relembrar. A gente já postou e tudo mais o que é, mas vamos relembrar o que é o Situation. Vamos lá, pessoal. Situation, então, resumidamente, situações em que você precisou agir usando o inglês. Então, aconteceu algo situações em geral, viagem aqui no Brasil, na rua de casa, enfim. Situações que você precisou usar o inglês e como você se virou. Basicamente é isso. Sim. Então, como que você pode enviar a Situation pra gente? Conta pra eles, é mesmo? Então, gente, vocês podem mandar a história pelo número que a gente vai deixar aqui embaixo. Pode ser por texto, pode ser por áudio, pode ser vídeos, tudo que dê mais detalhes pra gente contar essa história. Ou, melhor ainda, vocês podem vir presencialmente e conversar aqui com a gente. Exato, vocês podem participar com a gente aqui e compartilhar, e a gente vai conversar e dar risada e falar sobre a sua Situation ao vivo. Mas vamos iniciar com a nossa primeira Situation, que o Thiago vai contar aí qual foi a Situation dele, como ele usou o inglês e tudo mais aí por dentro dessa história. Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, alguns aqui sabem, para quem não sabe vai saber agora. Eu trabalhei na área da saúde por um tempo como técnico de enfermagem. E essa situação se deu dentro de um hospital, dentro do Hospital Angelina Caron. O que aconteceu? Um dia eu vi uma comoção, uma bagunça rolando, e aí cheguei perto para ver o que estava acontecendo e tinha um paciente que estava ali surtadão, bravo, agressivo. E aí cheguei, né, perguntei o que tá rolando. Ele falou, olha, em inglês isso, né, esse que é o ponto, né, daí que vem o situation, em inglês. E o pessoal da enfermaria não estava entendendo, porque obviamente ele não estava falando em português, e esse paciente precisava ser removido ali daquela enfermaria que ele estava. São detalhes muito específicos que eu não vou lembrar, né, precisamente, mas basicamente precisava ser feito algo na enfermaria que ele estava, então ele ia ser transferido. Sim, talvez uma limpeza, algo assim. Sim. Isso mesmo. E aí, cheguei nele e falei, o que tá pegando? What's the matter, pal? E aí, buddy. Brother, What's up, man? dog. Bro, what's happening? E aí ele falou, eu não sei o que tá pegando, vocês estão me tirando daqui, e aí vocês estão me levando por engano pro centro cirúrgico, e aí vocês, passam minha faca. E aí, sem necessidade. Me abre igual uma embalagem de salgadinho. Oh my God. Brincadeira. E aí, enfim, ele tava ali aterrorizado, né? Sim, e eu não por menos, ligando. né? Você tá num lugar que ninguém fala a sua língua. E aí vão te tirar sem nem explicar, ou mostrar, ou fazer o gesto. Eu acho que não houve meio que esforço de nenhum dos lados, né? Todo mundo ficou ali meio... Comigo eu pensei, deve ser uma situação muito similar a, sei lá, uma abdução. Te tiraram do lugar onde você tava, te levaram pro lugar que você não sabe onde você vai, e vão fazer alguma coisa com o teu corpo que te deixa você não muito medo. sabe o que é. É verdade. Assustador, scary. Então, aí muito simples, eu falei pra ele, don't worry. Be happy. Aí eu expliquei o procedimento que ia ser feito ali na enfermaria em questão, e ele falou, sabe o quê? O quê? Thank you. Muito obrigado, amigo, você é um amigo. Porque ele tá desesperadão, ele falou, e aí, você tá pegando... Pô, já tô no hospital, né? Sim, já não é um lugar muito que fácil pra dar Você quer estar. assim, não tô no parque, né? Não vou me levar daqui pra uma lanchonete, entendeu? Então, Sim. esse era o medo dele. Então a minha situation foi essa, num ambiente ali onde o cara só falava inglês, Sim. o pessoal não tava conseguindo se comunicar com ele. Entrei lá e só falei, amigo, fique calmo, está tudo bem. Exato. E aqui no nosso país, né, a gente acha, será que a gente vai precisar usar o inglês só quando a gente vai lá E fora? a conclusão da história, ele foi pro centro cirúrgico. Não, tô brincando. Brincadeira, pessoal. Eu tava falando uma coisa séria que já ia começar ele só dessa. Brincadeirinha. Eu acho que o principal é isso. A ideia é que foi aqui. A gente não tem que estar preparado só pra quando a gente for pra fora, né? Inglês não é só lá fora. Exato. E agora eu vou contar a minha situation. Não é tão engraçada quanto a do Thiago, mas antes, vale alguns lembretes, hein?
Segue a gente no nosso Instagram, @CNA Curitiba Boa Vista. Também se inscreve no nosso canal do YouTube, arroba não, né? CNA Curitiba Boa Vista. O Situation sai no nosso canal do YouTube e alguns cortes vão pro Instagram. Então ativa o sininho pra você ficar sempre ligado quando a gente tiver um vídeo novo, né? E, mais importante, venha participar do Situation com a gente. Então bora lá. A minha Situation foi a primeira vez que eu falei assim com uma pessoa em inglês, tive uma conversa. E eu sempre gostei muito de inglês, sempre tive muito, muito interesse. Mas eu não estudava, eu assistia muita coisa. Acho que vocês sabem o que eu assistia, né? Em inglês, que era Friends, que eu gostava, sempre gostei muito, ainda gosto. Quem é hater de Friends, por favor, não se manifeste. Por favor, Eu não. vou deixar vai meu ativar comentário. Vamos criar inimizades. Vou guardar meu comentário. E Até porque eu amo Friends. falsa. E tudo começou porque minha prima morava muito perto da minha casa, e ela ganhou um box de Friends do namorado dela. Gente, box era assim, vinha DVDs dentro de uma caixa, e não sei se você sabe o que é um DVD, mas é um disquinho que você coloca dentro do aparelho e roda a série, o filme. E ela ganhou esse box cheio de Pré-histórico, né? pré-histórico, cheio de DVDs do Friends, e não tinha dublado. Era só legendado, eu comecei a assistir, daí me interessei muito por inglês. Passaram os tempos, eu sempre fazendo isso, escutando música, mas assim, eu não. Eu comecei a entender uma coisa ou outra, mas era muito difícil pra mim estruturar as coisas, né? Porque eu só ouvia, eu escutava uma música ali, lia alguma coisa ali, mas eu não tinha, assim, uma base consolidada do que eu precisava aprender. E aí minha mãe veio matricular minha irmã mais nova aqui no CNA e comentou sobre mim e tudo mais, e eu vim aqui conhecer o curso. E eu marquei com o coordenador da época, que era o Rafa, beijo Rafa. E a gente tava conversando e falaram, você vai ter uma conversa com ele pra entender como tá seu inglês e tudo mais. E eu lembro que eu vim aqui, nem entendi o que era um teste de nível, sabe? Que não tinha a mínima ideia. Tá bom, vamos conversar, né? Então, beleza. Aí eu cheguei, sentei e comecei a falar inglês com o Rafa. O Rafa começou a falar inglês comigo, eu falei, pô, tamo aí, né? Tenho que falar também. E a gente começou a conversar e foi, é lógico, com alguns erros e tal. Mas eu tive, assim, uma conversa em inglês. E aí ele falou meu nível, eu continuei estudando aqui, fiz a prova da Cambridge, o que foi muito legal. Eu até pulei algumas etapas do curso, isso foi muito legal. Mas, assim, o principal pra mim, tá, eu consegui entender alguma coisa ou outra antes, mas como eu falei, eu não tinha essa base. Então, estudar aqui e essas lacunas, esse entendimento das coisas, entendia, sabia, mas regras gramaticais e tal. Eu lembro quando eu vinha pro curso, daí a galera ficava, porque esse daqui é um verbo da terceira coluna. Eu tinha vontade de vomitar, porque eu, gente, o que é um verbo da terceira coluna? Que coluna é essa? Qual que é a tipo, primeira? Qual que é a primeira? Porque eu até sabia falar alguma coisa ou outra, mas eu não tinha nada estruturado, as regras, sabe, tudo. E eu acho que aí quando eu cheguei aqui eu entendi, tá, eu tô usando o verbo to be, por quê? Qual que é a função desse verbo to be? Até porque na escola a gente vê o verbo to be desde que você entra até quando você sai, eu acho que é difícil quem aprende mesmo o Sim. verbo to be, né? E aqui foi muito legal, porque eu conseguia me comunicar, e aqui no CNA eu estruturei tudo isso para falar um inglês mais correto, mais fluido, com mais segurança. Então, foi muito legal. Falei inglês com ele. Eu lembro que ele me mostrou a Cambridge, e daí eu me senti muito, muito fancy, que eu falei, it looks like Hogwarts. Eu nunca vou esquecer essa frase. Muito bom. E essa foi a minha situation. E pra encerrar, vamos com a situation da Aimee. Na verdade, eu queria só colocar um adendo nisso que a Laura falou. Se um dia vocês falarem que vocês não têm tempo de estudar inglês, conversem com a Laura sobre o que ela fazia quando ela estudava. Era TCC, foi no meu da aula. Exato. Teve um semestre, no meu último semestre do CNA aqui, no meu último semestre, pegou pesado mesmo. Porque eu tava encerrando a faculdade, no meu último semestre fazendo curso, estudando pro FCI. E além de ter as aulas, né, porque a gente, tendo as aulas normais, a gente fazia um prep course, né, a gente tava fazendo um preparatório. A gente vinha de manhã, né? Trabalhava em outra escola, então era um juntadão de muitas coisas. Mas, gente, a gente sempre arranja um tempinho. E eu acho que o inglês, ele não é... É um investimento que você faz em você. Sendo que for só para uma viagem ou só para o trabalho, eu não sei qual que é a sua motivação. Mas é um investimento
muito válido. Sim. Invistam em vocês. Exato. Quando Olha os alunos só. falam assim, ai, teacher, tô sem tempo, eu falo, você já falou com a Laura hoje? Escute enquanto eles dormem. E fui muito bem no meu UFC, diga-se de passagem, Sim. tá? Foi muito bem. You're welcome. Bora lá, Ivê. Então, a minha situation, acho que ela é um pouco mais longa. Toda vez que eu conto essa história, todo mundo dá risada. Sim, é muito boa, é muito boa. É porque, assim, acho que a maioria dos alunos sabem que eu já morei nos Estados Unidos. E quando a gente foi pra lá, eu fui, assim, minha cidade é uma cidade pequena do Rio Grande do Sul, 70 mil habitantes, comparado com Curitiba é minúscula. E lá tinha, assim, tipo, 2 escolas de inglês, mas você não tinha professores assim que, nossa, esse professor sabe muito inglês. É escola pequena, eu não tinha tanta preparação. Então, meu pai até colocou, assim, por um ano em uma escolinha que tinha lá. Mas era o que eu aprendi? Eu aprendia, tipo, o cachorro está correndo, a menina está Muito comendo. fechado, né? Isso eu sabia. Tipo, a menina está comendo. Eu falo, nossa, eu sou muito boa no A inglês. maçã é Não, vermelha. e eu vou interromper aí um pouquinho, gente. Numa situação real, como o Thiago contou a dele, como várias que a gente vê, a pessoa não vai fazer perguntinhas fechadinhas no script. Ela não vai falar com você assim. Então, essa também é a ideia do nosso método, né? Não é você, eu sei falar isso. Não, você consegue se comunicar imagina. Em qualquer situação. Em qualquer situação. O cara tacando porrada lá no hospital, eu vou usar o meu inglês. Hello, how are you? I'm fine, thanks. And you? Não é assim I'm que fine too. funciona, né, What's people? your name? My Então, name What is your favorite Por color? isso que essa acho que é a ideia principal do nosso método ser focado muito É. na comunicação. Que quando você vai no restaurante, ele não vai te pedir as coisas só daquele jeito. Existem vários tipos de perguntas e várias coisas que Sim. envolvem. Então a gente sempre tem que estar preparado para isso também. Exatamente. E no meu caso, nós não estávamos. Vamos começar por aí. E meu pai foi morar antes, por causa do trabalho dele. A gente teve a oportunidade de ir morar no Texas. Eles já falam super rápido no Texas. Howdy. This is Top Maha. of the morning. E meu pai tinha deixado todo o script pra minha mãe. Porque o que ia acontecer? Ele ia estar lá e minha mãe ia viajar com os 3 filhos Sim. pela primeira vez fora do Brasil. Como se a bagagem já não fosse um trouble. No 3 crianças. Era eu com 10 anos, meu irmão com 7 e minha irmã com 1. Então eram 3 crianças, a gente nunca tinha nem andado de avião. Aí a gente ia chegar em Chicago, e em Chicago meu pai estaria esperando. Então o que a gente precisava fazer? Passar pela alfândega. Isso. A gente precisava Muito passar fácil. pela alfândega. Com o script que meu pai deixou. Ele deixou assim, ó, ele vai perguntar isso, você responde isso. Quando ele perguntava, não tem problema você ler, tá tudo certo, mas responda tal coisa, ele vai querer tirar foto. E aí você vai dizer que eu tô esperando, que eu trabalho aqui nos Estados Unidos, tá? Beleza, não, tudo certo. Tava com o script, tava com a pasta na mão, tudo certo. Chegamos em Chicago, na hora de 3 passar pela... crianças, 16 malas e um sonho. Na hora de passar pela alfândega, que você passa assim, aí tava minha mãe, chegou antes, aí a gente cheio de mala, né? Eu com a minha irmã, e aí tem aquela... Cara, Eu adoro essa parte. Sim. Conta essa parte. tem a coleirinha de criança. Aí eu estava numa coleirinha, gente. É isso Estava numa mesmo. coleirinha. Era uma coleira um pouco inofensiva, era um ursinho que prendia ela Aqui, assim, e eu né? segurando ela na O coleirinha. guarda americano falando, cara, eles Sim. usam uns pets diferentes lá no Brasil. É diferente, é diferente. Não sabia que humanos também Pô, tinham lá no isso. Brasil, mó da hora. Imagina ele contando pra família no final do dia. Galera do Vi Brasil. uma família do Brasil que tem um cachorro humano. Ai, ai. E eu segurando, né, minha irmã na coleirinha, a gente com mala, meu irmão com as outras malas. E o cara perguntou alguma coisa. Gente, eu não lembro nem a pergunta que ele fez. Eu sei que minha mãe começou. Ok, Raquel, 1, 2, 3, babies. Aí ela apontando pra nós. My babies, aí me ajuda aqui. O que ele tá falando? Mãe, eu não sei. O Eu não sei. desespero. Aí eu segurando a Isa, meu irmão, tipo, querendo morrer, porque ele tava numa fase que ele tava, assim, com vergonha de tudo. Então ele também não sabia nada de inglês. Aí ela começou a gesticular e tal. Aí ela, meu marido, Chicago. Aí meio como que fala que teu pai tá aqui? Eu falei, eu não sei como fala. The dog is walking. The girl is it.
My favorite color. Is blue. Gente, foi caótico, caótico. E o script tava lá, entendeu? Em nenhum momento a gente pensou, vamos abrir a pasta e ler o que meu pai preparou? Não. Porque eu acho que na hora desse nervosismo e o pensamento da sua mãe, meu Deus, a gente tá com tudo aqui. Não tem nem mais casa pra voltar lá no Rio Grande do Sul. Tipo, se a gente não passa, faz o quê? É uma situação muito... Sim. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. 3 crianças sem falar nada do idioma, gente. Muito, Não, é muito difícil. muito difícil. Você não consegue se virar sem o idioma, assim. Eu acho que o policial lá ficou com pena da gente. Falou, não, Sim. esses aí não tem capacidade nenhuma de fazer mal pra algum americano. Primeiro que eles vão ter que saber o inglês pra falar alguma coisa. Eles Eu não acho estão que sabendo. foi isso mesmo que mexeu com ele. Cara, olha, essa mulher tá desesperada, com 3 crianças, Sim. 1 milhão de malas. E aí, quando a gente chegou... Quando a gente saiu da alfândega, meu pai tava lá esperando. Ele falou assim, deu tudo certo. Minha mãe, deu. Nossa, foi ótimo, facinho. E aí, meu, what? Certo pra quem? Foi. Não, e depois disso eu passei. Esse dia agora, a hora que eu encontrar meu pai, é meu pai que vai falar inglês pra tudo. Não vou. Sim. Porque imagine. Essa Nossa, foi situação. traumático. Mas a sua mãe ficou de boa depois. Ficou de boas. É porque, assim, mãe... Eu acho que mãe já nasce meio que com um superpoder, né? De, tipo, se virar, assim. E eu tava bem na fase, tipo, 10 anos, tudo era vergonhoso, né? Sim, Nossa, que você vergonha. Nossa, se minha mãe, sentindo não sei o quê. mal. Que vergonha. Sim. Mas ó, essas foram as Situation. Sim. Isso Thank aí. you, people. Então, esse foi o primeiro Situation pra vocês entenderem mais ou menos a ideia, como funciona. O próximo já vão ser com as histórias que vocês já Sim. estão mandando pra gente. E a gente tem umas histórias Muito das boas. boas. legais. A A gente tá gente- muito ansioso pra Pra contar. contar. E lembrando que o aluno que manda Situations ganha 30 CNA dollars. Yes. Exatamente. 30 CNA doletas pra gastar aí. E quem ó. vier aqui falar com a gente. 50. Oh. Porque presente. Vai presente- falir o CNA. Vou falir o CNA. Gente, é isso. Muito obrigada. Thank E até o Thank you, guys. próximo Situation. Situation.